Dois, três e... Conversas aqui, conversas ali, sejam bem-vindos às conversas com... Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR. Esperamos que estas conversas contribuam para informar e sensibilizar o público em geral acerca do espectro do autismo e do papel das associações federadas junto das pessoas com autismo e das respectivas famílias. Esperamos também que este seja um espaço de partilha de informação e de experiências, construindo assim um retrato da realidade de cada associação federada e das pessoas com autismo em Portugal. Hoje, a conversa sobre autismo é com dois convidados muito especiais, a Marília, mãe da Nahari, menina com autismo que tem agora 7 anos, e o Eduardo, pai do Miguel, jovem com autismo com 17 anos. Vamos então dar início a esta conversa para os conhecer melhor, as suas histórias, experiências, expectativas e sonhos enquanto pais. Marília e Eduardo, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e estarem aqui hoje à conversa connosco. A conversa de hoje pretende dar voz aos familiares e cuidadores das pessoas com autismo e vocês, enquanto pais, terão com certeza muito para partilhar acerca deste vosso caminho, desde o diagnóstico dos vossos filhos até aos dias de hoje. Como tal, e não me querendo alongar mais, vamos recuar um pouco e vamos falar aqui dos primeiros sinais, de quando é que vocês identificaram os primeiros sinais nos vossos filhos, quando é que perceberam que alguma coisa poderia estar diferente, entre aspas, em relação aos vossos filhos. Marília. Podemos começar por si. Boa. Ok. Obrigada a todos. Boa tarde. Foi aos 2 anos, aos 2 anos de idade. Quando ela fez 1 ano, 1 ano e meio, ela começou a crescer bem, como uma criança normal. Ao 1 ano e meio ela começou a regredir. Virou bebê novamente e só foi a partir dos 2 anos e meio, que nós começamos a notar que algo não estava errado. Bom, então o meu Miguel, eu notei várias coisas diferentes, porque sou irmão mais velho de 4 e, portanto, vi todos os outros a crescerem e a nascerem. Tenho uma diferença de idade grande dos meus irmãos e, por isso, reparei logo que havia algumas coisas que o Miguel deveria fazer e não fazia. Portanto, a resposta aos estímulos que eu lhe dava não eram correspondidos, nem o bater palmas, aquelas coisas que fazemos aos bebés, e o Miguel não fazia isso. Portanto, ao contrário daquilo que é o normal e das histórias da maioria dos pais, que aqui nos 2 anos, perto dos 2 anos, começam a ver algumas coisas que não estão dentro da norma, eu fui muito mais cedo. Com os primeiros meses comecei logo a reparar, comecei a dizer à pediatra que efetivamente havia ali algumas coisas que não era aquilo a que eu estava acostumado de ver nos outros bebés que tinham passado na família, e por isso fui alertando, mas aquela coisa de o pai está mais habituado com meninas, as meninas desenvolvem mais nesta fase e portanto está preocupado, mas não é preciso, o Miguel está tudo bem com o Miguel, aquela conversa. Até chegar, e depois pronto, a mãe do Miguel também não tinha experiência nenhuma de bebés, nunca tinha tido bebés por perto dela e por isso para ela também tudo era completamente normal, mas eu posso contar alguns pormenores de, por exemplo, o Miguel era uma criança, um bebé que conseguia estar em frente a um computador mesmo desligado durante horas sem chorar, sem rir, sem nada, estava só de frente para o computador, para um monitor desligado. E como acabei de dizer, portanto, resposta a estímulos nenhuns, também não reagia, bater palmas, sei lá, tanta coisa que nós costumamos puxar pelos bebés e o Miguel não fazia nenhum. Então, só aos 12 meses é que eu finquei o meu pé no consultório e disse não. Devia acontecer isto e devia acontecer isto. O Miguel tem 1 ano e continua sem fazer. Pai, tal, pronto, ok. Para deixar o pai mais calmo, eu vou aqui escrever e vou-vos recomendar uma pediatra de desenvolvimento
no hospital da área, e pronto, para ficarem mais descansados. A verdade é que mal fomos à pediatra de desenvolvimento, não foi preciso muito para que ela nos dissesse que devíamos fazer uma ressonância magnética. Foi logo a primeira que o Miguel fez perto dos 18 meses, e aí já, pronto, aí depois, entretanto, fomos àquele procedimento normal, que quisemos logo saber a resposta, fomos a um neuropediatra dos mais conceituados, porque era aquele que tinha vaga para nos atender, e correu muito mal, porque também em cerca de 2 minutos fez o diagnóstico e não quis ver o Miguel, portanto tivemos que tirar o Miguel do consultório, e ele disse-nos o que nos disse de uma forma bastante fria: ok, o vosso filho tem autismo, vocês estão cá porquê? Nós como? Bom, eu já suspeitava porque eu já sabia o que era autismo. Portanto, eu também tenho essa vantagem em relação a outros pais, porque eu já sabia o que era autismo, e normalmente os pais recebem essa notícia sem saberem o que se pode fazer, o que não se pode fazer, que informações que há, o que é que se pode ter, direito, etc. Eu sabia, e como sabia, acabou por ser mais fácil a minha aceitação, como se costuma dizer. E, portanto, no fundo foi a minha aceitação de ter uma criança com autismo, um filho com autismo comigo para o resto da vida. Durou cerca de 5 horas, porque foi desde que saí do tal consultório até parar de chorar. Depois, a partir daí, o trabalho foi dedicar-me à causa, desde essa altura. E tenho sido um pai ativista na defesa dos direitos humanos, e na defesa principalmente dos direitos humanos das pessoas com autismo. A minha próxima pergunta, claro que ia ser nesse sentido do diagnóstico, de como é que foi todo o processo, que o Eduardo já nos falou um bocadinho, como é que foi todo o processo do diagnóstico, da aceitação do diagnóstico. Marília, quer dar aqui o seu testemunho? O meu também foi um bocadinho assim, meio frio também. Sou mãe de primeira viagem, desconhecia muito o autismo também, eu e o pai, da Ana Hari. Deram-nos o diagnóstico em Angola. Eu vim de Angola, sou angolana, e também foi assim, muito frio. Chegámos no consultório, nem 5 minutos, o médico olhou para ela estava a brincar no consultório, né? Com os brinquedos alinhados, as cores e tudo. Ele olhou para ela e disse logo: o que é que vocês também... Foi a mesma coisa, vieram saber se ela é autista. Ela é. Vocês sabem o que é o autismo? Olha, tirou um livro da estante e disse: olha, isso fala sobre o autismo, pesquisem, vejam o que é. Pretendem ter mais filhos? Têm filhos? Dissemos: não, é a primeira, mas pretendem. Olha, se tiverem vão nascer muitos, como ela. Ficamos lá, né? Sem saber o que responder. E pronto, foi difícil, foi mesmo muito, muito, muito difícil, foi complicado. Fizemos o luto, como se diz, não é? Também não foi por muito tempo, tivemos que agir logo, e decidimos vir para cá e voltar a ter uma segunda opinião médica. Também tivemos num médico muito conceituado de cá, e ele diagnosticou, sim, ele diz que só tinha que fechar o diagnóstico a partir dos 3 anos de idade. Nós viemos, ela tinha 2 anos e meio ainda, 2 anos e qualquer coisa. Ele disse: só a partir dos 3 anos é que se pode fechar um diagnóstico. E aos 3 anos fecharam o diagnóstico da Ana Hari e resolvemos agir. E desde então eu fiquei cá. Abdiquei da minha vida toda e fiquei por cá. O pai está lá e eu estou cá com a Ana Hari. Sozinha? Sim, as duas. Guerreiras. Sim, estamos a lutar desde então. E depois do diagnóstico, o que é que... Esta pergunta é: o que é que aconteceu depois do diagnóstico? Que ajudas? Que portas? Se fecharam? Se abriram? O que é que para nós fizeram? No início foi complicado, porque nós tivemos que mudar de país, certo, não é? Certo. Recebemos o diagnóstico, viemos para cá, nós na altura viemos para saber sobre o diagnóstico da Ana Hari, né? Fecharam o diagnóstico e nós acabamos por ficar. Nós viemos de férias, não viemos para ficar. Eu tenho a minha vida, trabalho, família, tudo lá. E assim que o médico fechou logo o diagnóstico, eu decidi ficar. Eu disse: não, podes ir.
trabalhas, vais trabalhar e eu vou ficar e vamos ver como é que vamos fazer, o que é isso, temos que nos informar, saber mais, procurar. E pronto, sim, começamos a agir, fomos logo para a primeira consulta, que foi para fazer a avaliação dela, saber em que nível ela estava, né? Na altura, com 3 anos, o desenvolvimento dela era de uma criança de 1 ano e meio, ainda só. Quando ela começou as terapias, era a criança que mais atrasada estava, e hoje em dia é a criança que está mais avançada, pois, porque eu decidi agir, pesquisei logo na internet, a primeira associação que encontrei foi a Federação Portuguesa de Autismo, associei-me logo, conheci também a vice e da associação e fui participando sempre nas formações que foram dando, sobre os pais, para saberem como lidar com as crianças. Inscrevi-me em várias associações, tenho feito formações também sobre o autismo, para poder lidar com a minha filha. Ela hoje faz terapias, faz 4 terapias, para além de terapia ocupacional, terapia da fala, terapia do desenvolvimento e motricidade, isto, e também faz desporto, pratica desporto, faz natação, de vez em quando vai equitação, vou sempre com ela e eu acabo por ser também uma com o terapeuta, porque eu participo em tudo, é o que eu digo, eu deixei a minha vida toda, Claro. e o meu trabalho é estar com ela mesmo, com a Ana Rari. Eu trabalho muito com ela, ela não depende só dos terapeutas, o que os terapeutas fazem eu também faço, passo horas a fazer trabalhos para ela e tudo. Enfim, eu vou às compras, em vez de comprar coisas para casa, acabo por dividir as compras ao meio, a maior parte são trabalhos que eu compro, materiais que eu compro para ela, que eu vejo, digo que serve e pronto, e assim. E com o Miguel, como é que foi após o diagnóstico? Que respostas ou falta delas? Bom, foi bastante falta delas. Na altura morávamos no concelho de Seixal e efetivamente Miguel esteve numa creche onde não havia pouca informação, não é? Aliás, eu aproveito já para elogiar o trabalho que a doutora Isabel Continelli Telm teve durante anos e anos, e dizer ao mesmo tempo que consigo perceber que sem o trabalho dela não podíamos ter chegado a onde estamos hoje em dia. Mas, mesmo assim, há 17 anos havia realmente pouca informação. Hoje já vai havendo muito mais associações, muito mais pais com a minha idade e mais novos também a quererem trabalhar e a quererem ajudar na causa e a ajudarem também na informação em todo o país. Por isso, eu tive bastantes dificuldades naquela altura, eu e a mãe. Depois também surgiu o divórcio. Eu não gosto de dizer porque entendo que não foi a razão do divórcio, não teve a ver com o autismo, mas na verdade as famílias são supostamente a base para os filhos, para que sempre sonharam, não é? E depois de repente ficamos ali sem chão, com uma vida bastante alterada, em que é preciso reorganizar uma data de tarefas, das mais simples às mais complicadas. É preciso organizar tudo, planear tudo de forma diferente e, efetivamente, o nosso casamento acabou por ruir ali no meio desse turbilhão todo, em que ainda o Miguel não tinha... Tinha um apoio de 1 hora por semana com uma terapeuta ocupacional. Portanto, que era o Estado, eu não vou dizer o Estado porque era o que o hospital podia ajudar naquela altura. É claro que 1 hora para uma criança em que nós não sabemos como atuar, nem foi-se complicando e, portanto, aquilo não chegava e, portanto, começamos à procura de outras soluções. Fomos vagueando por muitas soluções que existem, não é? Algumas já foram aqui ditas, portanto, desde a equitação,
natação, etc, etc, etc. Miguel já fez tudo isso, hoje em dia está apenas na natação, mas foi fazendo outras terapias, mas sempre pais, portanto, a custearem. Pois, essa era outra questão que eu ia colocar, Ir que à é procura aí. que apoios do Estado e que apoios para além do Estado. Que os pais têm que, às vezes, fazer dezenas ou centenas de quilómetros Sim. para garantir que esse apoio existe. Sim, na verdade, eu olhando para trás, consigo perceber que, mesmo há 17 anos atrás, eu já sabia o suficiente para o comum dos pais, no que toca a apoios. Mas sei de muitos pais. E eu, embora soubesse, não os conseguia ter. Mas muitos nem sequer faziam a mínima ideia daquilo a que tinham direito. Assim como ainda hoje em dia eu sei que há muitas pessoas que quando recebem um diagnóstico, ok, mas eu tenho que falar com quem? Eu vou aonde? Quem é que me vai ajudar? Eu costumo dizer uma coisa que vou repetir aqui hoje, que é, nunca ninguém disse ao pai e à mãe do Miguel que quando ele nascesse nós tínhamos que ser psicólogos, farmacêuticos, médicos, neuropediatra, psicometricista. Nunca ninguém nos disse isso, não é? Eu não tirei nenhuma formação disso, eu não sou licenciado em nada dessas coisas e portanto vejo-me de um momento para o outro a ter que saber de tudo. Que o medicamento X, se for X miligramas para isto, X miligramas para aquilo, se parar aquele, não pode parar porque tem que fazer o desmame, porque isto, porque aquilo. Portanto, há uma data de situações que nós vamos crescendo e aprendendo com tudo isso e dizemos, mas caramba, não foi nada disto que eu pensei que ia aprender. Portanto, olhando para trás, eu por acaso até sabia algumas coisas, claro que hoje em dia sei muito mais do que naquela altura, mas naquela altura já fomos conseguindo, entre eu e a mãe, gerindo a situação conforme podíamos. No entanto, ainda tivemos o Miguel durante algum tempo com uma ama, porque entendemos que seria, lá está aquela coisa do 1 para 1, não é? Do ensino 1 para 1, já era para nós uma coisa que fazia sentido. Mas efetivamente a ama, pronto, também não tinha formação e portanto, claro que deu o melhor dela, mas não era o que o Miguel precisava. O Miguel realmente precisava de ter tido uma intervenção precoce mais como é que eu ia dizer, mais correta, mais firme, porque o Miguel tem muito de oposição-desafio e portanto toda a aprendizagem com ele acaba por ser complicada e portanto logo naquela fase era essencial que tivesse tido outro tipo de apoios e outro tipo de intervenção. Portanto, 1 hora por semana, como devem calcular, não é possível. Mas ainda posso fazer referência para o momento atual, não é? Que estamos a falar de 1 hora por semana quando era bebê e agora, se formos à escola, eu sei que provavelmente deve haver perguntas sobre a educação, mas no entanto eu vou já colocar, quer dizer, se formos à escola e formos ver o tempo de terapia que tem dentro da escola, bom, a pergunta vai ser a seguir, não é? Então eu não vou responder. Não, pode fazer direto. É? Já continua ainda a não entender como é que, e atenção que isto que eu vou dizer não é contra as instituições que estão nas escolas, porque sei perfeitamente que fazem o trabalho que lhes é possível com as condições também que lhes dão, com os recursos humanos que existem, mas como pai tenho que dizer em alta voz que não consigo entender como é que o meu filho tem 15, 20 minutos de uma sessão de terapia da fala por semana, sendo que se quisermos basear aqui noutros países que também não significa que sejam assim tão ricos, mas que têm 9, 13, 16 horas por semana só de uma das terapias. Faz-me alguma confusão como é que aqui se pensa que 20 minutos vai chegar para alguma coisa, atendendo ao facto que, e gosto de salientar isto, não é nenhuma mordomia, não é nenhuma vantagem os nossos filhos estarem a ter ajuda
nesta fase escolar, porque isto faz com que no futuro não tenhamos que gastar tanto dinheiro em instituições onde depois, se não souberem fazer, teremos todos que gastar. Portanto, eu acho que uma das visões que já tem anos noutros países é realmente a aposta logo na intervenção precoce, é na altura aqui dos 6, 7 anos, que aqui precisávamos trabalhar mais para que no futuro a autonomia e a vida independente deles pudesse ser possível, não é? Porque senão e a tarefa dos pais pudesse ser realmente profícua. Sim. Exato. E consigo, Marília, como é que tem sido? Isto dava para outro episódio, já falámos disso em off. O tema da escola daria O pai para aqui já disse tudo. Como é que tem sido a escola com a Nahari? Um pouquinho complicado a escola com a Nahari. De momento eu não tenho nenhuma ajuda do Estado. Nahari não tem as ajudas da escola. Ela está com terapeutas particulares que vão à escola. E a escola dela não tem, como é que se diz, assistentes a mais, só tem uma professora, não tem assistente, ela é a única na turma e às vezes acontecem muitos acidentes e não é fácil. Não é fácil. E as diretoras de turma dão conta sobre a situação da aluna ou não? Às vezes dão, às vezes não dão. Ela quando chega a casa é que eu dou conta, mando e-mail, a professora diz sempre, mãe, são muitos alunos, são 20 alunos, eu sou só uma, não consigo, não dá para olhar para todos e tal. É uma situação muito complicada. É complicado, não é fácil. E fora do contexto escolar, já falámos aqui da natação, da equitação, em que outros contextos é que os vossos filhos conseguem que os vossos filhos estejam inseridos ou atividades que consigam que eles participem? Eu, na verdade, eu sou uma mãe muito... sou bem extrovertida. Então, eu faço muitas atividades com a Nahari, mesmo fora, contexto fora, né? A Nahari, ela não socializava muito na altura, agora já socializa mais, porque eu saio muito com ela, vou para todo lado com ela, faço tudo com ela. Nahari cozinha, gosta de cozinhar, quando eu estou na cozinha ela adora ver os temperos, cozinhar. É claro que não chega até o fogão, mais ou menos a primeira parte, ela ajuda bastante, adora fazer bolos, não come os bolos, porque ela não come nada com farinhaços, ela não come farinha, mas adora fazer bolos, faz bolos, cozinha, ajuda a limpar, está sempre a cantar, sempre a tocar. Foi como aqui o pai do Miguel. O pai do Miguel diz, eles não vêm com menu, não vêm com manual de instrução, não é? E nós temos sempre que ver quais são as motivações deles, e eu vejo sempre as motivações da Nahari e eu vou sempre atrás. Eu não tenho formação de música, mas vou atrás, eu sei que ela adora instrumentos, vou para o YouTube, procuro. Hoje a Nahari toca um pouquinho de teclado de piano, eu também não tocava nada, hoje já toco, porque tudo em prol da Nahari, e vejo sempre o que é que ela gosta, as motivações, vou atrás. YouTube primeiro, eu levo 2 a 3 semanas a aprender e depois passo para a Nahari que ela aprende em 2 dias e já está. E pronto, é isso que eu faço. Ela hoje está ali, está uma menina bem desenvolvida, faz tudo. A minha preocupação é do toque, que ela é criança do toque, e então é só esta parte que nós temos que trabalhar bastante, que é isto que me preocupa bastante. E o Miguel? O Miguel fora da escola, bom, já são 17 anos e portanto, sim, durante bastante tempo foi sempre, o meu Miguel é um jovem de desporto, que gosta de correr, de jogar a bola, de jogar basquete, de natação, de cavalos, de adora animais, e portanto já passamos por tudo um pouco, mas é um jovem que é não verbal,
Eu apresento o Miguel, aproveito para apresentar o Miguel rapidamente. Portanto, é um jovem não verbal e por isso há aqui uma série de dificuldades inerentes. Apesar de gostar de jogar basquete, apesar de gostar de futebol, não entende as regras, portanto ainda não percebeu, ou seja, estando em campo com os outros colegas, ele chuta para onde está virado. No basquete, por exemplo, ok, mas a bola tem que ser apenas para ele, não quer dar a ninguém. E, portanto, esse é um trabalho que eu julgo que tem a ver com a parte cognitiva dele, que ainda não está no patamar de perceber, ok, as regras são estas e, por isso, saúdo haver associações que pretendem ajudar nisso. Hoje em dia, com 17 anos, como eu disse há pouco, está apenas na natação, mas queremos mais, queremos efetivamente que ele possa ser feliz durante o resto da vida e tal como a mãe disse agora há pouco, durante este trajeto todo temos ido muito pelas motivações dele e agora nesta fase da vida, na fase da adolescência, pretendemos que ele tenha a liberdade, mas também a responsabilidade de conseguir ser autónomo o máximo possível. Por isso, neste patamar, já fica complicado estar a acompanhar os vários desportos que ele gosta, as várias terapias pelas quais ele já passou, porque o trabalho agora é mais de autonomia e de vida independente. Interessa que o Miguel entenda que tem um lugar na sociedade e que consiga fazer por ele, para ele. Eu e a mãe estamos apostados em conseguir isso, apesar de tantas barreiras que existem a nível de sociedade, como todos bem sabemos, as pessoas que estão aqui presentes. Mas apesar disso, estamos a contar que conseguir ultrapassá-las. Talvez não com terapia, porque sinceramente nesta fase já não é o que procuramos. Procuramos sim trabalho de autonomia e de vida independente. Ele está, portanto, faz este ano já 18, não tarda nada e a escola vai-nos estar a fazer um sinal de atenção, ele tem que sair. E portanto eu trabalho, a mãe trabalha e portanto estamos aqui nesta fase que também muitos outros já passaram e que uns de uma forma e outros de outra acabaram por resolver de alguma forma. Eu ainda estou a ver como é que vai ser resolvido, mas julgo que vai ser a bem e o projeto é de futuro, é continuar com esta conexão que temos com ele, com o Miguel. Pronto, como eu disse, eu estou divorciado da mãe dele, mas temos esta conexão, estamos sempre ligados a ele. Portanto, a mãe, nós temos uma guarda partilhada, a mãe está com ele uma semana, eu estou com ele uma semana e portanto vai continuar assim até que nós já não consigamos fazer e estamos a trabalhar para chegarmos a um futuro que, quando eu não estiver, nem a mãe, que é uma coisa que a maioria dos pais se questiona e às vezes logo na altura da infância questionam logo, mas o que é que vai acontecer quando eu não estiver cá? A verdade é que há muitas associações já a trabalhar para que haja respostas condignas e principalmente respostas que vão de encontro às motivações de cada um destes jovens / adultos. Como é que é o vosso dia-a-dia? Ou seja... Desafiante. O Eduardo já está a respirar fundo. Para quem não faz ideia, vamos imaginar que quem está a ouvir esta conversa não conhece nenhum pai de uma criança ou de um jovem com autismo, então não faz a mínima ideia de como é o dia-a-dia, uma semana numa família com uma criança ou um jovem com autismo. Como é que é o vosso dia-a-dia?
Quantas piscinas fazem? Ah, Quantos, quantos eu quilómetros? posso. Força. Posso. Sim, à vontade. Bom, É pena não termos vídeo, porque a expressão a facial é expressão, quase não é? que tanta coisa. Não, mas eu já disse há pouco que portanto, logo à partida, os pais percebem que têm que reorganizar as suas vidas e, portanto, Sim. acabamos por, ao fim destes 17 anos, já perceber, ok, não dá para fazer isto, não dá para fazer aquilo, podemos fazer assim, podemos fazer assado, mas sim, muito em função daquilo que é o Miguel e daquilo que ele gosta. O dia tem fases, mas isso no fundo acaba por ser como os outros filhos. Eu tenho mais uma filha, com 9 anos, e a verdade é que acaba por ser como com os outros filhos. Há especificidades, sim, é verdade, mas acaba por ser como os outros filhos. E depois também há fases diferentes. O Miguel hoje em dia faz uma coisa que ninguém diria há 2 anos atrás, que é: eu tenho que o tirar da cama porque ele de manhã não se levanta para ir para a escola. Ainda até há 2 anos acordava à meia da noite e já não queria dormir mais, não é? Portanto, 4 da manhã, 3 da manhã, 2 da manhã e, portanto, ir trabalhar na mesma sem dormir, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Bom, portanto, hoje está numa fase completamente diferente em que eu todos os dias tenho: Miguel, está na hora, filho. E não quer sair. Pronto, mas isto, lá está, são fases diferentes, como também já foi uma criança bastante gordinha e hoje em dia, depois de muitas caminhadas por causa da nossa querida horrível pandemia, muitas caminhadas e, portanto, porque também lá está, não dá para estar em casa 24 horas, não é? Principalmente com um jovem, como eu disse, que gosta de praticar desporto, então saíamos muito, caminhávamos muito e a verdade é que está diferente. Também é a fase da adolescência, fase hormonal, vêm outras complicações, fases completamente diferentes da infância, em que os cuidados e as preocupações eram outras. Eu estou aqui a tentar conter-me para não dizer nada que vai influenciar aqui a mãe, aqui na fase da infância. Porque a verdade é que, pronto, mas isso lá está, é como os outros miúdos. Os outros miúdos acaba por ser a mesma coisa. Temos preocupações com a escola porque o teste, porque na aula de ginástica artística não corre bem porque não sabe fazer um passo qualquer, porque não sei o quê, não sei o que mais. E o Miguel também foi um pouco isso durante a vida toda. Teve, ainda há bem pouco tempo, cerca de 2, 3 anos, andava com a mania de cuspir, que é uma coisa, sim, mas cuspia com alguma arte, mas como não há vídeo, eu vou explicar como é que ele cuspia. Portanto, ele fazia assim e depois atirava com o dedo. Então, mas que é isto, não é? Pronto, mas foi uma fase, passou e claro, tive muitas queixas, tive que ir muitas vezes à escola. Gostava até de contar aqui outro pormenor. Não. O meu Miguel não tem a coisa de bater em ninguém. Às vezes pode fazer assim a ele mesmo, mas nas outras pessoas não. É um rapaz muito carinhoso. Se lhe tiverem a dar abraços, ele fica todo o dia só nos abraços e no colo. Então, se for menina, melhor ainda. Perdão. E por isso, pronto, mas continuo a dizer, é fases. Foram-se passando algumas com alguma dificuldade. Dias em que, ok, não dá para ir trabalhar ou não dá para ir para a escola, por isto ou por aquilo, mas a verdade é que fomos passando por isso tudo e hoje em dia está um rapagão e é como eu digo, dificuldades, porque se nós formos falar com uma família neurotípica também, então, mas, ai, a minha filha é isto, a minha filha é aquilo, e porque o meu filho não sei o quê, sim, está bem, mas ok, quer dizer, faz parte da vida. Sim. Nós temos essas dificuldades. Temos pais que têm mais dificuldades que outros. Sim, é verdade, porque também se calhar não conseguem os apoios que poderiam ter, se calhar o Estado também não informa o suficiente. Uma das coisas que eu faço referência, já fiz referência da única vez que eu falei com a Federação, assim mais a sério, é que a Federação tem um papel importante aí, portanto, esta ajuda. As famílias precisam efetivamente de ir beber da fonte e, portanto,
A Federação tem que estar pronta a atender, a perceber e a encaminhar quem recebe o diagnóstico. Portanto, é muito importante. Sei que têm feito esse trabalho, o problema é que às vezes as pessoas não chegam lá, não vão a essa fonte. É aí que têm que ir em primeiro lugar. Por isso, dia a dia, o dia a dia hoje é tranquilo. O Miguel tem uma assistente pessoal depois do horário escolar e por isso vai para a escola, ok, há aquelas coisas, há as rotinas. Se eu demorar um bocadinho mais, o Miguel já está na porta da rua a empurrar ou a dar o seu potapézinho, como quem diz, estás a demorar um bocadinho. Portanto, pronto, tem as suas coisas, tem as suas especificidades. Mas na verdade, saímos, vamos, tudo bem, depois ele vai na carrinha para a escola. Vai para a escola. Hoje em dia, na escola onde está, as coisas estão a correr bem. E vejam, só para verem a diferença, o Miguel na escola anterior, portanto, que é dentro do mesmo agrupamento, não é? Portanto, ele deixou o segundo ciclo para ir para o terceiro ciclo. Eu fui chamado à escola, isto foi o ano passado, ou há 2 anos. Fui chamado à escola não sei quantas vezes porque o Miguel urinava pelas calças abaixo. Eu disse, ok, mas o que é que acontece quando... não acontece nada. Ok. 5, 6 pares de calças todos os dias a virem para casa. Mudou de escola. Eu voltei a avisar. Atenção. Quando isso acontecer, vejam lá o que é que vão fazer a seguir. Tudo ficou tratado nesta escola. Nunca acontece. Já aconteceu uma vez ou 2 desde que ele lá está e já está quase há 2 anos. Portanto... às vezes tem que haver aqui um trabalho também da escola, efetivamente, a ouvir os pais, que são quem passa também muito tempo com eles, para perceber aqui as melhores estratégias, as melhores dicas, porque ninguém nasce ensinado e nós todos, os pais também, inclusive, devem estar atentos à comunidade escolar e ajudar a comunidade escolar. Coisa que eu às vezes também tenho o dedo a apontar aqui aos pais, que se nos deixarem ajudar. Eu tenho sorte. Das vezes... Eu tenho sorte, sempre me deixaram. Mas eu fiz algumas coisas na escola que, entre aspas, obrigou a me deixarem. Uma foi fazer parte da direção da Associação de Pais. Disse, não, eu quero. Então, a partir daí, eu tive sempre carta branca para entrar. Portanto, envolvi-me. E esta questão de envolver passa também, eu já disse isto uma vez num seminário, passa também por nos envolvermos nas dificuldades da escola. E eu noto que toda a gente está muito no seu cantinho. Os professores que são dos quadros, os professores que são contratados, as assistentes operacionais, os não sei quê, os da equipa multidisciplinar, cada um está no seu cantinho. E os pais também estão no seu cantinho. Quando há uma manifestação, uma greve dos assistentes pessoais, eu acho que os pais deviam lá estar. Assistentes pessoais não, dos assistentes operacionais, eu acho que os pais deviam lá estar. Quando há uma greve de professores, os pais deviam lá estar. Porque toda a gente está preocupada com a comunidade escolar, certo? Sim. Estamos preocupados com os nossos filhos, então porquê é que eu fico em casa e eles é que se vão manifestar? Há aqui qualquer coisa de errado. Portanto, é isto que nunca faz avançar. Se nós não nos juntarmos todos, as coisas não avançam. Eu consigo e percebo que muitos pais apontem o dedo porque hoje não há escola, eu vou ter que ficar em casa e porque não há ninguém para ficar com o meu filho, ou por isto, ou por aquilo, ou porque foi empurrado, ou porque aconteceu isto. Sim, mas caramba, e nos outros momentos em que é preciso fazer parte? Temos que lá estar. Nós devíamos estar todos juntos. E aí é que vai haver mudanças. Sim. Isso é muito importante. E a Marília, como é que é o seu dia-a-dia, sendo que está cá sozinha? Sim. Como é que é? Olha, agora estou mais tranquila. No início foi muito complicado. A Nahari é muito ansiosa e ela tinha a perturbação do sono, não dormíamos. Se dormisse às 8h30 da noite, meia-noite, taxativamente estava acordada como se fosse 8 da manhã, cheia de energia. E às 7 da manhã, hora de acordar e ir para a escola, era hora de voltar a dormir novamente, né? E então foi muito complicado até acertar o sono, manter as rotinas. Tive que aprender, né? Criar rotinas com ela.
Hoje em dia já está muito mais fácil, já temos rotinas, ela já consegue dormir à noite, já sabe o que é que vai fazer dia seguinte, seguimos o quadro todo das rotinas e facilita-me bastante. Aqui muitas coisas que eu já passei também, que o pai do Miguel já passou, e então eu acho que eu estou-me a rever, né? Porque o Miguel já tem 17 anos, a Nahari só 7, e a fase que o Miguel passou é a fase que a Nahari está a passar. O que foi para ti? Uma diferença de 10 anos. Sim. Sim. Tem um contacto frequente com outros pais de crianças e jovens com autismo? Se mantêm esse contacto, se criaram primeiro essa relação com outros pais, se procuraram esse apoio e se esse... O primeiro apoio que eu tive, que eu procurei, foi a Federação Portuguesa. E a partir da Federação conheci vários pais também. Temos um grupo de pais também no WhatsApp. Manteve esse sim, contacto. de vez em quando ainda mantenho. Conheço alguns pais que também têm filhos, mas eu não tenho grupos. Há pessoas que me conhecem e veem sempre o que eu faço com a Nahari e perguntam-me logo: oh, mamá, posso dar o seu contacto a outra mamá que recebeu agora um diagnóstico e não sabe o que fazer, e vejo que a mãe trabalha tanto com a sua filha, sabe como fazer e tal, para dar um testemunho, uma ajudazinha e tal. E então eu vou sempre ajudando. Já ajudei várias mães de vários sítios. Ainda até ontem telefonaram-me. Conheço muitas mães só pelo telefone, mas não conheço pessoalmente. E vou dando as dicas que vou fazendo com a Nahari. Sei que eles não são iguais, são todos diferentes, não é? Mas sempre ajuda a nossa experiência. Sim. Esta troca. Sim, troca de experiências e tal. Mesmo ajuda há pouco bastante. o Eduardo estava a falar. Sim. Sim, porque a gente se revê, há muita coisa que eles têm que são, não é, Eduardo? Que e as dificuldades que os sim, pais passam. Sim, bastante. Principalmente quando estão doentes, não sabem dizer o que sentem. Nós é que temos que adivinhar sempre se dói a cabeça, o que é que dói, se é a barriga. E isto é muito complicado mesmo. Sim. E o Eduardo mantém esse contacto com outros pais? Sim. Pois, é verdade. Eu mantenho contacto com pais regularmente, porque sou administrador de um grupo de Facebook há cerca de 13 anos. Já agora, se quiser divulgar, à vontade. É os Amantes de Saturno. Porque não fui eu que fundei o grupo, mas a pessoa que o fundou acabou por sair e achou que eu seria a pessoa indicada para ficar a administrar. A verdade é que eu acho que ela acertou, modéstia à parte, porque efetivamente eu conhecia presencialmente a maioria das pessoas que estavam ligadas ao autismo, portanto, tanto presidentes de associações como diretores de instituições, etc, e que conseguem estar dentro daquele grupo, dar opiniões, mas com respeito. Portanto, não há... e antes de eu ser o administrador, havia já até situações de processos em tribunal por causa de determinadas coisas que eram ditas. A partir daí, sim, é verdade, em Portugal e até mesmo fora de Portugal há pessoas no grupo que são de fora do nosso país. Tenho tido sempre essas partilhas, e são já muitos anos, efetivamente. Fazer convívios, portanto já tive a ocasião também de fazer alguns convívios e virem pessoas do Algarve, outros do Norte, outros de Leiria, etc, portanto para nos juntarmos e partilharmos um pouco das nossas experiências, das nossas aventuras e desventuras. Por isso, sim, acho que é fulcral, é importantíssimo mesmo haver partilha, com respeito, sem interesses. Porque eu que ando aqui há uns aninhos nesta coisa, é preciso estar atento aos interesses que algumas pessoas têm, que vivem do autismo, não é? Que vivem propriamente dito do autismo. E, portanto, eu acho que
há lugar para todos, há lugar para que todos demonstrem as suas metodologias, as suas estratégias, e que cada um possa optar, cada jovem autista ou cada pai ou mãe possam optar por aquela que efetivamente veem que é a mais indicada para os seus filhos. Por isso, sim, high five para a partilha. Exato, para Sim. grupos de pais. Sim. Se pudessem deixar uma mensagem ou dizer algo, por exemplo, como já falámos há pouco, de pais que acabaram de receber o diagnóstico ou estejam em processo de receber o diagnóstico dos filhos, o que é que diriam, ou o que é que gostavam de ter ouvido na altura, na vossa altura, ou de que alguém vos tivesse dito? Eu diria o que digo a todos os recém-papás, que é espero que seja muito feliz, ama-o, e vai ser teu para toda a vida. Portanto, não é o fim do mundo, é um filho, é uma filha. Era o que eu diria também a outro pai ou outra mãe qualquer, portanto acho que E é muito importante não isso, difere. E a Marília? Também? Que é a mesma coisa, fundamental é mesmo o amor mesmo, muita dedicação e paciência, acima de tudo, também muita paciência. Na vossa opinião, enquanto pais, principalmente, qual é o maior mito ou estereótipo ainda associado ao autismo que ainda existe e que é preciso desmistificar, é preciso esclarecer as pessoas? O Eduardo está com o dedo no ar. Há alguns que efetivamente uns mais gritantes. há uns mais gritantes que outros, e efetivamente um deles é aquela coisa dos superpoderes. Eu consigo concordar com uma amiga autista que tenho com 23, foi quando eu conheci, agora já tenho. Mas que diz que ela própria se sentia com superpoderes, porque efetivamente, eu até vou dizer o nome dela, a Ruth, porque é uma pessoa muito especial, eu gosto muito da Ruth. A Ruth tinha umas capacidades, tem umas capacidades que me fazem ficar de boca aberta a ouvi-la falar sobre variedíssimos temas, e por isso, pronto, só porque eu ouvi da boca dela a história do superpoder e que deveria haver uma escola com superpoderes, etc, etc. Mas na realidade, e porque me fazem muitas vezes essa pergunta, aliás, nem fazem pergunta, fazem a afirmação. O teu filho tem autismo? Então ele vai ser... Olha, percebe muito de matemática e de informática e de não sei o quê, vai ser um craque. O não sei quantos tem, o não sei quantos também. Eu nem vou dizer os nomes, que é para... Eu sei os nomes, mas não vou dizer, só para não ajudar aqui a aumentar a coisa. Mas eu não sei quanto, não, tu vai ser e tal. Isso é uma das coisas que eu efetivamente não gosto muito. Acho que não há necessidade de comparar com ninguém. Nós todos somos diferentes. Sim. Estamos aqui 5 pessoas nesta sala e somos todos diferentes, todos, na maioria das coisas, certo? Portanto, o meu filho também, se estivesse aqui, também seria diferente de nós todos. Por isso, simplesmente isso. Agora, há também outro mito que é que não vou dizer que é um mito, mas não é um mito, porque sim, alguém tem que se fazer entender aqui, não é, Patrícia? Não achas? Estou a baralhar isto tudo. O que eu quero dizer é aquela história de que só há meninos com autismo, não é? E não, há muitas meninas com autismo também. Portanto, olhar para uma criança do sexo feminino e entender que não é, então é menina, são muito poucas, não, são bastantes. Há muita gente realmente por diagnosticar, mas esse é um trabalho que agora aos poucos se vai fazer, acho. E a Marília, quer acrescentar alguma coisa? Não? Como é que vocês gostariam que a sociedade olhasse para as pessoas com autismo
e para os pais e familiares das pessoas com autismo? Marília. Pode ser a cantar. Sei lá. Complicado de responder. Acho que aqui com o pai do Miguel já está mais. Tem mais experiência, né? Eu sou novata. Qual é a questão novamente? Só para eu responder sucintamente àquilo que vai perguntar, porque senão Sim, claro. começo aqui a falar de nós. Como é que vocês gostariam que a sociedade olhasse para as pessoas com autismo e para os pais e familiares das pessoas com autismo? Como olha para aqueles que não têm autismo. Certo. Fui sucinto, era isso que eu queria. E foi na MUS. Não, pronto, agora nós podemos Mas alongar pronto, aqui um esta bocadinho. pergunta, pronto. Sim, porque é assim, na realidade... Porque infelizmente não todos olham nós assim. sabemos Sim. que Sabemos. ainda não Sabemos que há- acontece e que há muito preconceito, que há muitas ideias, muitos mitos, O preconceito é sempre para aquilo que é diferente. Isso, não é? sim. E somos todos diferentes. O problema é acharmos que eu estou dentro da norma Exatamente. e o que ele não está. Porque... Por causa da cor dele, por causa do braço dele, por causa de ter autismo, por causa assim das sapatilhas, não sei, do Benfica. Por causa pois da cor da... Pois é. Podes falar, Patrícia, Não, porque as pessoas não é. estão lá a ouvir. Estava a referir do braço. Do braço. Então, se não tiver braço, já é diferente e já é apontado e já fica de parte, já não vai à festa porque aquele não. São os São membros... discriminados. Não, os membros Sim. que já não têm pernas ou então braços, mas eu é que não estava mesmo para saber em que contexto. Sim, o contexto é esse, pronto. O que eu estava a querer dizer é que há muita discriminação, há muito preconceito, efetivamente, para tudo aquilo que é diferente. Ora, numa situação de um jovem, e por isso nós percebemos, acho que estamos todos a falar aqui em português, que efetivamente um jovem ou uma jovem que aparece e que vem com estereotipias, que vem com cenas, coisas que nós conhecemos de antemão e que percebemos com o andar no embicos de pés, etc. Os amiguinhos e as amiguinhas que na hora de combinar o aniversário, combinar o Halloween, de combinar o não sei o quê, aquele menino vai ficar de parte, não é? Acaba por... E no fundo, cada vez vemos mais que não há qualquer tipo de como é que eu ia dizer? Não há qualquer tipo de conversa possível quando alguém diz não, ele fica de fora porque... Quer dizer, às vezes encontramos coisas tão pequeninas. Eu conheço muitos e muitas autistas no país. E há alguns que me surpreendem pelas algumas capacidades que têm. Custa-me como é que o núcleo de supostamente amigos deixam de fora um jovem porque por exemplo, adora a religião cristã e sabe todas as missas, todos os horários, todas as rezas que o padre faz. E por causa disso, quer dizer, não vai com os outros para... Isso não faz qualquer tipo de sentido, não é? Portanto, estamos em 2022, estamos numa boa altura de mudar e da sociedade conseguir incluir todos. E agora a pergunta da Patrícia. Força. Que é mais difícil. Olha, que não parece nada muito difícil. Não. Qual é o vosso sonho para os vossos filhos? Começar pela Marília. Eu sinto que a Patrícia fica muito orgulhosa de fazer as perguntas mais difíceis. Ela fica com um sorriso de e agora? Deixo-te com esta. Olha, o meu sonho é que ela seja feliz, né? Que ela desenvolva, né? Que ela seja autónoma, consiga desenvolver e fazer a vida dela. É isso que eu quero. Que seja muito, muito feliz. Sério. Eduardo? Bom, já respondeu, já disse tudo, a mãe. Eu vou só buscar aqui a frase da campanha deste ano da Autism Europe
para dizer. É uma jornada feliz pela vida. É isso que eu quero com o meu filho. Marília, Eduardo, muito obrigada. Foi ótimo poder conversar convosco. Acho que aprendemos todos imenso. Muito obrigada. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ativem o sininho no Spotify e no YouTube para receberem as notificações sempre que sair novo episódio. E claro, visitem o nosso site e subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das notícias da Federação e das nossas associações federadas. Muito obrigada, encontramos-nos na próxima conversa sobre autismo. 1, 2, 3 e... Conversamos aqui, conversamos ali. Sejam bem-vindos às conversas com